Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando a lição número 4, última lição do quarto trimestre de 2022. O título da lição diz: Quando se vai à glória de Deus. Uma série de lições que traz para nós ensinamentos sobre a justiça divina. O texto áureo está em Ezequiel capítulo 11, versículo 23, diz o seguinte: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que estava ao oriente da cidade. Ezequiel 11, versículo 23. A verdade prática diz o seguinte: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Leitura bíblica em classe está em Ezequiel capítulo 9, versículo 13, Ezequiel capítulo 10, versículo 4, 18 e 19, e capítulo 11, versículo 22 a 25. E a glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e aclamou ao homem vestido de linho, que tinha tinteiro de escrivão à sua conta. Então se levantou a glória do Senhor sobre o querubim para a entrada da casa e encheu-se a casa de uma nuvem. E o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra a meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e pararam à entrada da porta do oriente da casa do Senhor. E a glória de Deus, Israel, estava no alto sobre eles. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam, e a glória do Senhor de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se põe sobre o monte que estava ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à caldeira, à caldeia, do cativeiro. E se fui de mim a visão que eu tinha visto. E falei do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. A lição é dividida em 3 objetivos. O primeiro objetivo é conceituar a glória do Senhor. O segundo objetivo é explicar a retirada da glória de Deus. E, finalmente, relacionar o segundo templo com a glória de Deus. Na introdução da revista também, atualizada, encontramos algumas motivações que levam a esse estudo. Por causa dessa lição, então, precisamos entender que é impossível viver sem a presença de Deus, né? Hoje, entender também que a presença de Deus está representada como a habitação do Espírito Santo na sua igreja. Essa presença envolve o poder, santificação e desenvolvimento do fruto do Espírito Santo. Esse estudo nos motiva a valorizar a presença do Espírito Santo. Fazer oração. Senhor nosso Pai, te agradecemos por mais um dia que te permite que possamos estudar tua palavra. Senhor, pedimos que nossos corações estejam dispostos a receber ela e também a fazer brotar essa palavra para que a nossa vida possa ser uma vida, Senhor, que te agrade. Seja louvado em nome de Jesus. Amém.
A primeira parte da lição, vamos falar sobre a glória de Deus. A glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo, no dia da sua dedicação. O registro que nós temos. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do Templo de Jerusalém pelo rei Salomão. Entenderemos inicialmente o significado da glória de Deus. O significado da glória, de acordo com a literatura bíblica, de acordo com as Santas Escrituras. O contexto ajuda a esclarecer o sentido de termos do termo da palavra. A palavra hebraica é kavod, que literalmente significa peso. E nesse sentido literal, só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. A Septuaginta, antiga versão grega, né, do Antigo Testamento, emprega vários termos, entre eles doxa, glória, resplendor, poder, honra, reputação, estimé, valor, honra. Na versão de Ezequiel, a glória indica resplendor pela presença do Senhor. Essa é a descrição feita pelo próprio profeta Isaías, capítulo 1, versículo 26. O vocabulário hebraico Shekinah, geralmente usado entre os crentes como glória, não aparece na Bíblia, porém é frequente no judaísmo. E a glória de Deus, depois de entender um pouco o conceito literal da glória, em relação à glória de Deus, ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Era a presença de Deus no meio do povo, que acompanhou Israel na sua jornada no deserto até o início do reino de Salomão, período em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo que Salomão construiu em Jerusalém. A glória de Deus encheu toda a casa. E da mesma forma, no capítulo, no culto dedicado ao templo, desde então, ele se comprometeu a manter seus olhos fixos e seus ouvidos atentos às orações desse templo. Mas essa promessa nunca foi incondicional. Parece que o povo havia se esquecido disso. Então, quando Deus se resolveu manter seus ouvidos, sua visão fixada no seu povo, não era uma decisão incondicional. Não era uma decisão incondicional, não. Então, na segunda parte, Deus retira a glória. Por que provocou essa retirada? Em que momento aconteceu? Essa retirada aconteceu em alguns estágios. A glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança, passou para a entrada do templo, parou sobre os querubins, aos poucos afastou-se completamente do templo. Por fim, a glória de Deus se põe sobre o monte das oliveiras. Então, a retirada aconteceu em uma sequência, segunda sequência. O primeiro destaque ali é os querubins e as nuvens. Então, o profeta está se referindo do propiciário,
a Arca da Aliança ou as 4 criaturas da visão inaugural do capítulo 1. Isso é uma questão que o autor está fazendo. Tá? Mas qualquer que seja a interpretação, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus. E Deus está se retirando. Essa nuvem está associada à presença pessoal do Senhor durante a peregrinação no deserto. O tabernáculo, permanentemente, desde a inauguração do tabernáculo e, finalmente, do templo, essa presença divina atingiu o seu clímax com a manifestação do Filho de Deus. Né? E o Verbo fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória como a glória do unito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em João capítulo 1, versículo 14. A retirada da presença de Deus é a retirada da glória. Quando a glória se vai embora. Então, a glória de Deus pairou sobre os querubins. Né? E aos poucos afastou-se completamente do templo. O profeta contempla essa glória se levantando da porta e se movendo para a carruagem que estava parada para descer em cima dos querubins. Nessa visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo, né, para sua partida definitiva. A saída da glória de Deus representa a retirada da sua presença, como isso se aproxima a destruição do templo. Essa casa foi destruída pelos caldeus em 587 a.C. Né? No mês 4, o ano 9 do mês, no ano 9 do mês, é referenciado 2 Reis capítulo 25, versículo 3, ou em Jeremias capítulo 39, versículo 2. Por fim, a glória de Deus se põe sobre o Monte das Oliveiras. A presença de Deus no templo era um privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com pecados do povo, mas a casa de Deus era profanada com as práticas pagãs, né, mais abomináveis. Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos, né? Não mais no templo de Jerusalém, mas no templo do milênio. Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável, juntamente com a cidade de Jerusalém. Interessante que o Monte das Oliveiras é também o local da ascensão de Jesus, que pode ser referenciado em Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. Sobre o segundo templo, conhecido como o Templo de Zorobabel, foi inaugurado no sexto ano de Dário, que corresponde ao ano 516 a.C. Esse templo, conhecido como Templo de Zorobabel,
não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa, não dava para comparar com o Templo de Salomão. O pensamento no período pós-exílio era que o retorno da glória de Deus era escatológico. O templo de Herodes, o templo de Zorobabel, foi reformado e ampliado por Herodes. Ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o atual templo não era a altura da antiga glória. Tá? Os trabalhos se iniciaram cerca do ano 15 a.C. e continuavam em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus. Né? Então, 46 anos depois, conhecido como Segundo Templo, era o cartão postal de Jerusalém. A construção só foi concluída em 66, o ano 66 depois de Cristo. Presença do filme de Deus. Não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração. Né? Quando Zorobabel fez essa inauguração, não tem esse registro na literatura. Diferente de Moisés, quando inaugurou o tabernáculo. Né? E no tempo de Salomão também, quando foi inaugurado, né? Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes. A sua presença nele fez a glória, né, da segunda casa ser maior do que da primeira. O templo desempenhava várias funções em Israel, como lugar de perdão, né, do encontro com Deus, da presença divina, era o centro espiritual da nação. Na, na parte 4 da nossa lição, que associa o Senhor Jesus com o templo, né? Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes da sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída, né, definitivamente pelo Senhor Jesus Cristo. Temos algumas explicações, né? Primeira explicação teológica. Jesus diz: "Eis aqui está quem é maior do que Salomão, o construtor do templo." Ele se declarou maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que o templo, em Mateus capítulo 12, versículo 6. Quando lhe curou paralítico em Cafarnaum, diz: "Filho, perdoados estão, perdoados estão teus pecados." Era uma mensagem velada, dirigida aos sacerdotes, de que a função do templo estava a ser concluída em breve. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante. É o Verbo que se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, né, e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Com que terminou, né? Como que é o fim do tempo.
Foi o Senhor Jesus vinha ensinando, né? Foi ensinando de maneira indireta. Na última semana do seu ministério terreno, ele falou diretamente: não ficarás pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus capítulo 24, versículo 2. Dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus anunciou o fim do tempo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes da sua destruição. Então, o Senhor se retirou e avisou a chegada da destruição. Apesar de Deus hoje, quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz, entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim, o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Desde então, é em Jesus que temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Para concluir essa lição, irmão, precisamos entender que ela nos ensina. Conseguimos percorrer do planejamento feito pelo nosso comentarista, que nós retemos nessa lição é que Deus é justo, que Deus cumpra suas promessas, que Deus não faz nada sem avisar. Vimos que ele esteve presente, no meio do seu povo. Essa presença não era incondicional, é que não convive com a desobediência. Ele se retirou por causa da desobediência. Então, Deus está sempre presente ao nosso lado, ele nos enxerga e conhece cada um de nós, só que não convive com o pecado, não convive com a idolatria. Com Deus não pode ter mistura de sujeira e limpeza. O Senhor gosta da morada limpa. O Senhor nos resgatou, como ele resgatou também o seu povo da escravidão, e nos resgatou do pecado. Dirigir em relação à santificação, desde que obedeçamos. A nossa desobediência afasta o Espírito Santo. A nossa desobediência manda a glória de Deus embora. O certo para nós é nos manter obedientes. Isso permite que Deus se mantenha na nossa presente junto conosco. Devemos continuar obedecendo à voz do Espírito Santo. Devemos nos manter afastados do pecado. O risco de Deus se afastar de nós, o risco da glória de Deus se afastar de nós é grande quando a gente tem a vida de pecado. A lição nos ensina que a glória de Deus está presente em nossas vidas, mas essa presença não é incondicional.
né? Pode se afastar dependendo do nosso caráter, dependendo do nosso comportamento. Precisamos ficar vigilantes para valorizar a presença do Espírito Santo, para ser obedientes. Toda geração hereditaram Deus. Né? Desde Êxodo, no Antigo Testamento, né? Durante toda a travessia, tinha idolatria. Depois da travessia também, houve muito desobedientes. Né? Nos anos diante da presença terreno, ministério terreno de Jesus também, muita afronte, muita desobediência. Depois de Jesus também, nas nossas gerações, muita desobediência. Né? A justiça foi trocada, a justiça de Deus foi trocada pela justiça dos homens. Então, continua a desobediência, continua o motivo para o Senhor se afastar de nós. Né? Mas nós não, a igreja, precisamos buscar manter Deus ao nosso lado, né? Colocar Ele acima de tudo. O Senhor abençoe cada um de nós. Amém.